ó, que eu tô ouvindo ele bem pra caramba aqui. Deixa eu ver, cadê minha convidada? Se você tivesse no passado. Muito doido. A Mel, linda. Ei, Mel, lembrei tanto de você hoje. Queridona. Você é uma queridona. Ah, vindo de você é um baita de um elogio, né, cara? Preciosa você. Eu tenho que ir lá fazer umas aulas contigo de automaquiagem. Obrigada por hoje, você foi bênção pura, tá? Lembre-se disso, você é bênção pura. Estamos eu e você, ó que delícia. Bora fazer uma live aqui nós duas? Eu tô procurando aqui, cadê a minha convidada? Autoconhecimento, o impacto que isso faz na vida da gente. A gente sabe, né, Mel? Lindona. Cara, sua live hoje eu não consegui entrar, tô corrigindo 30 resenhas, tu acredita nisso? Não consegui. Mas você gravou? Fica, Mel, fica. Hoje, o seu tema ou o meu tema? Ah, tá no IGTV. Eu vou lá ver. Não vou perder nada? Queria muito ter visto, mas eu orei por você sabe disso, né? Cadê a minha amiga Dulce Gabiati? O meu hoje é o impacto do autoconhecimento na vida pessoal e profissional. Sabe o que eu quero aprender, Mel? Eu quero aprender a fixar o tema. Hoje eu assisti uma live que tinha tipo um prendedorzinho assim, dizendo afixado. Aí você lê o tema da live, entendeu? Tô querendo fazer isso. Tô querendo aprender. Se você souber, você me conta. Estamos eu, você e Beto. Temos uma... Dulce. Deixa eu chamar a Dulce, minha convidada, que eu tô doida pra... Quero bater um papo sobre isso, tem coisa pra caramba, uma hora vai ser pouco. Oi, Caí. Fiquei tão emocionada com você entrando. Onde é que vai aparecer esse negócio? Não é, menina? Olha que delícia. O povo chega. Eu tava aqui com um papo gostoso, esperando você e os amigos. Tava aqui batendo papo com a Melissa Paladino. Que eu fiz uma live com ela. Oi, Ju, minha fiel escudeira. Oi, Neide. Neide não perde. A Neide é show com a gente. Boa noite, Glória. Glorinha, minha amiga. Boa noite. E aí estávamos eu, Mel, depois meu marido entrou. Cabelo não é Mel? O cabelo dela é lindo, né? E ela tá sempre assim, com essa cara sorridente. Aí, Melissa Paladino. Você sabe quem é Melissa Paladino, Dulce? Não tô lembrando. A Melissa, ela é a caracterizadora titular do programa Fátima Bernardes, o Encontro. Ela que cuida daquelas madeixas maravilhosas, disse que seu cabelo é lindo. Tu quer um elogio melhor que esse hoje à noite? Isso porque os brancos não estão aparecendo. Mas a gente esconde os brancos, filha. Tu acha que no meu também não tá escondidinho aqui? Essa franjinha é providencial. Ô, Dulce, querida, primeiro, obrigada por você ter aceitado o meu convite. Bater papo contigo é sempre muito bom. A Mel tá dizendo que teu cabelo traduz alegria, mas é assim, ela é dinâmica, exatamente. Ela é dinâmica, ela é sorridente. Agora eu vou contar uma coisa. Eu queria que tivesse mais gente, porque eu vou contar uma coisa. Eu começo sempre com as curiosidades da amizade. Para dizer... Oi, minha luz. Para dizer pra galera... Oi, Jerusa! Dá vontade de sair dizendo oi para todo mundo, mas eu li umas etiquetas sobre live para eu ver se eu ficava chique, sabe? Para fazer. E aí uma das coisas que a minha amiga falou não pode ficar dando oi para todo mundo toda hora. Mas olha assim, Luiz Cláudio Perdigão, meu amigo, trabalhamos juntos lá na Globo um tempão. Eu tenho que dar um oi. Aí ela ensinou que não podia ficar dando oi para todo mundo não, para não atrapalhar a produção. Mas eu sou tão indisciplinada em relação a pessoas. Eu sou muito indisciplinada. Olha, eu digo que depois que eu vi a Ivete Sangalo fazer a live dela de pijama, que eu adorei.
Ai, não é? eu adorei o pijama. Eu falei, pena que eu não tenho pijama. É verdade. Eu ando animada, me empiriquitando toda aqui para receber vocês, porque vocês estão literalmente na minha casa, né? Eu tenho que agradecer a todo mundo. Assim, então, deixa eu começar com as curiosidades da amizade. É assim que eu começo. A Dulce, a gente se conheceu por conta da nossa área de trabalho, que é a área de treinamento. E assim, a gente se conheceu também na confraria, né? Ela foi por causa do RH e tal. Até que um belo dia, alguns aninhos atrás, não muitos, nós fomos trabalhar numa empresa de consultoria que atende a Vale. E aí a gente pegou o mesmo trabalho e fomos para Carajás. E aí fomos no mesmo avião. E aí, gente, eu vou contar uma coisa para vocês, que eu fico impressionada até hoje. Tava lembrando. Melissa, preste atenção nisso. Jerusa, preste atenção nisso. Talvez a Jerusa já saiba, porque esse teu case para mim virou coisa de treinamento. Eu falo nas minhas aulas, eu falo em tudo quanto é lugar. Eu tenho pavor na hora da subida do avião e na hora da descida do avião. Ponto. Aí tô com a Dulce conversando e o avião se preparando para a gente ir embora. Paramos em 3 lugares até chegar ao Pará. Que eu cheguei aqui impressionada, né? Falei, gente, que Brasil é esse que a gente para em 3 lugares dentro do mesmo estado para a gente conseguir chegar lá em Carajás, né? Tem um outro nome, não era Carajás que eu queria falar, não, era um outro nome. Não, era Dourado dos Carajás. Dourado dos Carajás. E onde a gente aterrissou? Eu esqueci o nome. Eu não... Porto Trombetas. Porto Trombetas. Lembrei. A gente aterrissou em Porto Trombetas. Aí o avião sai, quando o avião começou, a gente estava batendo papo, normal, tipo a gente está aqui agora. Aí quando o avião falou, pronto para decolar, ela virou para mim com a maior tranquilidade do mundo e falou assim, Dê, só um minutinho, por favor. Aí eu falei, pois não. Aí ela virou a cabecinha para o outro lado, encostou e dormiu. Aí eu, ué, como é isso? Aí o avião subiu. Se colocou na posição, eu já estava toda dura lá, né? Porque nessa hora eu fico assim. Aí ela acorda linda e bela. Sim, Dê, o que a gente estava conversando? Eu nunca contei o segredo da minha âncora para voar. É esse. Eu não aguento essa história. Eu não aguento essa história. Aí, para completar essa história, quando a gente está chegando na primeira descida, que se eu não me engano foi Altamira, a primeira parada para entrar mais gente no avião. Antes, um pouco, estamos prontos para aterrissagem. A Dulce vira para mim, amiga, só um minutinho. Virou para o lado de novo e... Eu falei, cara, me conta essa mágica. Gente, ela dorme na decolagem e ela dorme na aterrissagem. E eu vou ter que abrir um parênteses para ela contar isso pra gente, porque isso é mágica, isso é feitiço, como é que é isso? Na realidade, eu estava me lembrando de uma outra cena muito engraçada dessa mesma viagem, que eu vou finalizar depois. Mas é uma técnica, porque por muitos anos eu fui instrutora do Sebrae Nacional. Então, eu saía do Rio muito cedo, eu pegava um voo e quando eu chegava no aeroporto, eu já ia direto para a sala de aula. Então, até para eu chegar com vigor, eu condicionei que quando o avião taxiava, que ele subia, minha mente apagava e eu relaxava. Tanto que eu acordo quando ele já está em prumo, Exatamente! Né? Não, e assim, detalhe, nós estávamos indo para Porto Trombetas, lá no pico da ponta última, lá do Pará, e nós paramos 3 vezes para o avião pegar a gente, largar a gente. A gente parou em Altamira, a gente parou em Belém e depois a gente parou em Porto Trombetas. E todas as vezes, gente, é inacreditável, mas todas as vezes a Dulce, com licença, amiga, virava para lá e dormia. Quando o avião voltava, ela estava pronta. Daqui a pouco vai descer. Só um minutinho, amiga, virava para lá e dormia. Falei, pelo amor de Deus, me ensina isso. Tudo que eu quero é dormir na decolagem e na aterrissagem, porque assim, não consigo, né? Eu acho que eu tentei te ensinar, mas a minha âncora foi mais forte. Muito mais forte, Dulce. Que legal, cara. Eu tinha que contar. Que bom, eu tinha que contar. Dessa viagem, no finalzinho, eu lembrei que quando, no retorno, nós chegamos naquele aeroporto, né, lotado de gente, né, para dizer o contrário, só tinha eu e você, mas tinham muitas mariposas. E a Delaíse sentada na maior calma,
dizendo que ia relaxar e eu correndo para um lado para o outro. Por causa das mariposas. É porque eu fico. Aí é a minha vez de manter o controle, porque eu fico simplesmente apavorada com coisas que voam, principalmente as pequenas perto de mim. Se eu não fizesse aquilo ali, eu ia ficar mais louca que você. E nós duas loucas, sozinha, dentro do aeroporto, em Porto Trombetas, correndo, cara, iam levar a gente de roupa branca amarrada, né? Alguém tinha que se controlar naquela hora. Legal, mas demais, essa história me serve de âncora toda vez que eu quero assim, usar coisas para melhorar o estado, né, o astral, eu lembro dessas passagens e aí eu começo a rir muito com isso, né? Olha, então... a Mel pediu aqui para você contar o que é. É meio que uma auto-hipnose que você faz? Auto-hipnose. Porque eu sabia que eu precisava daquele descanso e sempre gera uma atenção na subida e descida, né? Então, eu já automaticamente, eu criei um gatilho e eu vou embora, né? E você vê que assim, é instantâneo. E uma vez, o cara que estava sentado do meu lado falou assim, como é que você faz isso? Aí eu falei, eu não sei. Você sabe, você tem que contar pra gente. Eu já contei essa história pra minha família toda, todo mundo sabe disso, meus alunos sabem disso. E agora só falta eu aprender esse negócio, porque o momento tenso é decolagem e aterrissagem. Você vira pro canto, dorme e acorda 3 minutos depois, você tem que me ensinar isso, Dulce, tem que me ensinar. Tem que criar um bom gatilho. Mas nós vamos fazer isso um dia, porque nós não tivemos tempo. É verdade. E hoje a gente vai ter que marcar uma live só para falar sobre essa auto-hipnose. Como é que se dorme quando o avião está decolando e aterrissando? Vai dar 30 mil pessoas aqui, porque é problema de todo mundo isso. É verdade. Então, Dulce, nesses primeiros minutinhos, então, a gente contou aí as curiosidades da nossa amizade, como a gente se conheceu. Vamos para o nosso papo, que é maravilhoso. O nosso papo hoje é sobre o impacto do autoconhecimento na vida pessoal e profissional. Eu hoje assisti uma live que tinha tipo um empreendedorzinho no final, afixado, dizendo o tema da live. Eu quero aprender a fazer isso para a turma que for entrando ler, né, sobre o que a gente está falando. Mas aí, de vez em quando, a gente lembra. Mas a gente vai aprendendo, né? Eu estou aprendendo. Você sabe que eu debutei no dia 27, né? Comecei com Claudinho Moreira, depois Patrícia Cáceres. Foi bem legal. Também, tipo assim, um amigo meu me falou uma coisa muito bacana, um amigo muito querido que eu tenho, meu mentor, que eu posso dizer que é meu mentor espiritual, meu pastor Ed René Kivitz, e a gente fez um bate-papo por telefone, ele me disse uma coisa muito bacana e aquela coisa me deu aquela soltada, tipo assim, por que não, né? A gente está nessa era, vamos encarar esse negócio aqui de se olhar, e aí vem minhas amigas maravilhosas, Mary, Mel, vem todo mundo, ai, como você tá linda, mulher, a gente fica acreditando e cai nessa onda. Né, Dulce? Okay. Então, minha amiga, diz aí pra mim, eu li num site, achei bem bacana, um provérbio africano que diz assim, quando não há inimigo dentro, os inimigos de fora não podem fazer mal nenhum. E aí, você acha que essa é uma boa definição de autoconhecimento? É tirar os inimigos de dentro para a gente não fazer mal nenhum? Como é que é isso? Conta aí pra gente. Primeiro eu acredito assim, você tem que ter um conhecimento pleno até para conseguir identificar quem são seus anjos, e a gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre isso, né, que são as crenças positivas, que servem de âncoras para você avançar na vida, e as crenças limitantes que acabam sendo os sabotadores e inimigos. Então, toda vez que a gente olha para o externo e identifica um perigo, né? Se você não tem uma estrutura com boas crenças que fala olha para frente e aprenda a lidar com isso. Ok, eu já sei o que é isso. Então, eu não tenho inimigos internos, de fora não pode me afetar. A não ser, claro, se a gente estiver vivendo com uma situação em que hoje a gente, entre aspas, tem um inimigo, né? Até que se prove o contrário, faz parte da natureza, está tudo na natureza, mas que está exercendo o imaginário e a função de inimigo, né? Então, eu tenho que ter recursos internos.
as minhas âncoras serem positivas para que eu possa lidar com aquela realidade. Eu não posso modificar o externo, mas eu posso aprender maneiras de lidar com aquilo. Então, o inimigo, ele passa a ser menor em termos de ameaça, ou até não existir. Mas é claro que sempre existe, mas numa porção pequena. Então, dizer que quando eu tenho conhecimento de mim e domino os meus medos, né? Porque medo é natural, eu aprendo a lidar com o lado de fora e o lado de fora não tem mais inimigo, né? Então, e aí esse lado de fora passa a não ter... e esse lado de fora, à medida que a gente conhece, então, esse lado de dentro, e aí, pelo que eu entendi você falando, veja se eu estou certa, se eu errei aqui na interpretação, o provérbio africano é bem bacana, quando diz, quando não há inimigo interno, os inimigos de fora não podem fazer mal nenhum. Mas o inimigo interno, medo, essa ansiedade, essas coisas, a gente sempre tem um pouquinho. O esquema é controlar isso de forma que eles não sejam superiores a essa capacidade que a gente tem de não permitir que eles nos façam mal. Porque o que acontece? Quando você diz que existe um inimigo, o seu olhar frente àquela coisa ou pessoa, ele fica num estágio de alerta. Certo. Então, você não funciona em cima da realidade daquele elemento, mas sim do imaginário que você tem dentro de você. Entendi. Então, quando a gente fala muito sobre PNL, ajuda muito por causa disso, porque ela ajuda a entender. Quando eu olho para você, eu vejo a Adelaíse que eu construí aqui na minha cabeça. E é claro que essa construção, ela tem um percentual que é comum a todo mundo e tem percentuais que só eu vi e só eu crio e começo a lidar com aquilo. É a realidade que eu crio. De repente, se eu posso chegar e falar uma coisa, você fala, não, Dulce, não tem nada a ver. Eu falo, é coisa da minha cabeça. A gente sempre brinca, né? A gente ouve muito isso, né? Essa coisa da minha cabeça é o meu imaginário. Então, o meu olhar vai dar e definir o tamanho do meu inimigo. Ok. Facinho, né? Só que não... Então, Dulce, assim, a gente tem esse conhecimento, mas sempre a gente é surpreendido por nós mesmos. Eu acho isso maravilhoso por conta dessa nossa exclusividade e essa maravilha da gente não saber exatamente o que vai acontecer daqui a 5, 10 minutos, porque aí quando acontece a gente se surpreende com a gente, toca de autoconhecimento de novo, né? É todo dia uma porção de autoconhecimento. E a gente sabe que não basta só se conhecer, né, Dulce? A gente tem que tomar consciência do que a gente pensa que é e o quanto cada parte da gente afeta a forma como a gente lida com a vida. Então, não basta só conhecer, eu tenho que me conscientizar também, não é isso? Eu digo, hoje, né, e eu achei super legal, porque ao longo da semana, todos os entrevistados falaram sobre autoconhecimento. É verdade! O Claudinho ontem fez uma live falando também sobre autoconhecimento e ele ressaltou duas coisas que eu gravei até e vou pontuar que eu achei assim super interessante. E a primeira coisa que a gente tem que saber é, enquanto você respirar, você tem que estar com foco no autoconhecimento. Então é para a vida toda. É verdade, autoconhecimento. A gente, a cada dia, né, um rio nunca passa, né, 2 vezes, né, pela mesma pessoa, porque quando ele passa de novo, ele já não é aquele que você viu passar. Ele vem com toda a experiência que ele acumulou no percurso. Então, a gente é a mesma coisa, né? Então, eu diria assim, existe uma coisa hoje que as pessoas falam, para lidar com... focando na nossa realidade atual de pandemia. Você tem que sair da caixa, tem que quebrar padrão, tem que fazer um monte de coisa. Então, você precisa sair da caixa. Agora, quando uma pessoa diz, eu quero me conhecer, ela tem que entrar na caixa. Porque eu só posso mudar alguma coisa depois que eu conheci. Então, quem sou eu? Quem é essa caixa aqui dentro, né?
E todo mundo é o somatório de tudo que experimentou, que aprendeu, né? Que criou, que percebeu. Nós somos o somatório disso tudo. E o significado que a gente vai dando para cada experiência é que vai dizer se eu estou aberta a ir ou se eu vou ficar presa em função de um significado que me limitou. E aí é que começa a influência das crenças. Então, o Cortella fala muito isso. Semana passada ela viu um vídeo dele falando que esse negócio virou moda, né? Todo mundo quer se autoconhecer, mas quando olha para dentro da caixa fala, não, hoje não. Vou correr. Vou correr, deixa para outro dia. Né? Então, o autoconhecimento ele vai exigir que a gente mergulhe, entre na caixa, conheça a caixa. Aí, no momento que eu domino a minha caixa, eu identifico, isso é bom, isso é ruim, isso eu preciso modificar. E aí eu estou começando um trabalho de mudança e aperfeiçoamento em função do que eu vou descobrindo olhando para essa caixa. Né? Perfeito, muito interessante. Agora, eu estava aqui falando e eu estava aqui lembrando de algumas coisas. Que coisa difícil, se a gente enveredar pelas raízes que a sua resposta nos abre, né? Se a gente for enveredar pelas raízes, a gente pode fazer uma semana de live aí e não acaba o assunto. Porque quando você diz é o somatório, eu sei bem disso também, que coisa complicada isso. O somatório significa aquilo que eu ouvi dos meus pais, aquilo que eu ouvi dos colegas da escola, aquilo que eu ouvi, no meu caso, na minha formação toda dentro de uma igreja, aquilo que eu ouvi na minha formação, na minha primeira graduação na faculdade. E isso aí intercede de uma forma muito forte com aquilo que a gente se colocou para estudar e para desenvolver, e aí essas influências vêm também nessa escolha do que eu vou estudar, do que eu gosto, do que eu vou fazer. É muita raizinha para a gente trabalhar, né? Por isso que a gente olha de repente para dentro e sai correndo. A gente não quer se encarar, né? Até porque se muitas vezes quando você chega para uma pessoa e fala, né? Fala aquela frase típica, né? Que é uma pergunta. Quem é você? Normalmente dependendo, eu sou a Maria, eu sou o João, né? Eu sou a Josefa, a pessoa fala o nome, mas logo em seguida, atrelado, vem a função que ela exerce socialmente. Ou então ela fala do trabalho, ou ela fala da carreira, mas ninguém fala assim, eu sou fulano de tal, sou um ser humano, sou do sexo feminino, eu penso isso, penso aquilo. As pessoas fazem uma identificação com aquele cargo, aquele título social que ela tem, né? E a partir disso ela começa a falar, né? Ninguém fala, eu sou uma pessoa doce, eu sou uma pessoa que gosta de estudar. Você não vê as pessoas falando assim naturalmente, a não ser que seja uma pessoa sem muitos rótulos. Pessoa mais simples, ela vai falar, né? Eu moro aqui nessa rua, mas ela logo vai falar, trabalho com não sei o quê, faço isso, faço aquilo. Né? Entendi. E essa é a visão que a gente tem, mas a gente é muito mais do que isso. E muitas vezes, nesse trabalho de autoconhecimento, eu vejo o sofrimento das pessoas porque elas dizem que ou a vida dela é a família, é o amor e é o trabalho. E ela esquece que a vida é mais do que isso. Com certeza. Você é você com você mesmo, você com a sua família, você com a sua relação afetiva, com os amigos, né? Por isso até que se usa tanto aquele exercício da roda da vida, né? Porque se a gente coloca o peso da vida numa única área, estaremos fadados a infelicidade, porque se aquela área sair, você faz o que da vida? É verdade. Então, quando a gente fala de autoconhecimento, é para que a pessoa se perceba que ela está além daquilo que ela só reconhece, né?
Quando uma pessoa diz, minha vida não está boa, que é uma generalização para até ser mais rápido, né? Aí, boa em que sentido? A gente sabe que não é no todo, é algum ponto específico que para ela tem um grande valor, né? Isso, exatamente, uma área. Aí, essa generalização gera sofrimento. Você tem que lembrar para ela, mas tem mais fatia nessa pizza. Não é uma só, né? O que você está fazendo com as outras? Então, isso tudo vem com autoconhecimento. Quanto mais eu me conheço e descubro, caramba, eu posso ser muito mais feliz. Talvez o meu trabalho não consiga absorver tudo aquilo que eu tenho para dar. Mas a minha família pode, meus amigos, meu grupo de estudo. E quando você divide a sua energia, a vida fica muito mais rica. E quando uma área despenca, você pode conseguir amparo e ajuda em outros lugares, né? Perfeito. E aí, Dulce, eu fico pensando o seguinte, eu só queria dizer para a Paty e para o Claudinho que a gente já falou o nome de vocês aqui, que eles entraram depois que a gente já tinha falado. Já falamos muito mal de vocês dois. Eu quero ler. O Claudinho falou da dieta, ontem ele falou da dieta das informações, porque a gente não pode ficar prestando atenção nessas notícias todas, e ele usou o termo de... Depois eu quero lembrar, porque eu fiquei tão fascinada, compreendi, mas esqueci o nome. Assim eu sei o que é. Ele vai ter que entrar em contato com a gente. Porque a Paty e o Claudinho entraram depois, e aí a Claudinha Ricken também entrou agora, tudo gente querida, gente que a gente tem amizade desde o início do nosso grupo lá atrás, 2004, né? Nossa Confrario, que fez 16 anos agora, tá chique, assim. Pena que a gente não conseguiu manter nossos encontros, mas foi lá que a gente conheceu essa turma toda boa. E aí, Dulce, então nós chegamos nesse consenso de que essa coisa de falar do inimigo interno, eu preciso de verdade lembrar como é que eu estou olhando para isso, para ele ser ou não esse inimigo. Ok, até aí. A gente falou também sobre essa questão da consciência de estar aprendendo diariamente com o nosso autoconhecimento, porque é todo dia a dia de aprendizagem. E aí eu queria dizer o seguinte para você, quando a gente tem esse conhecimento, quando a gente alcança um pouquinho, eu estou incomodada com meu óculos refletindo a minha imagem aqui, e eu não vejo meu olho. Mas não tem jeito, não tem estúdio, né? A gente fica ajeitando aqui para virar cenário. Aqui, uma coisa que eu acho bacana a gente conversar com os nossos amigos, né? A gente conversar e participar aí para os nossos amigos, é que também o autoconhecimento, quando a gente vai todos os dias com essa busca, com esse interesse em se conhecer para melhor aproveitar essa nossa potência, como você falou, não é só fixar num pedaço da pizza, porque tem outros, a gente descobre aquela parte nossa que é potência de verdade, que é aquilo que a gente faz, que o olho brilha, que a voz sai fluida, forte, que o corpo faz, os gestos, todo o movimento de tanta entrega, e a gente também descobre aquilo que não é legal, que a gente não tem essa coisa da entrega, que a gente sente aquele peso, que não seja, na minha visão, não seria necessariamente uma fraqueza, mas simplesmente aquilo que não é a minha praia. Eu estou falando em termos de trabalho. Porque o que eu vejo, o pessoal às vezes fica muito agoniado porque está trabalhando numa coisa que não traz prazer, que não traz alegria. E isso pode ser uma falta de reconhecimento do que é o seu potencial. Estou errada? Não, esse é um dos maiores problemas, porque existem duas formas de lidar com isso. E eu sempre falo para as pessoas assim, o ideal é que a gente atue nas nossas zonas de pulsões, quer dizer, aquilo que nos motiva, né, efetivamente. E nem todos têm a possibilidade de imediato de entrar numa área de prazer, né? E é claro, eu acho que aconteceu assim, eu sempre falo, eu sou administradora antes de ser psicóloga, quase ninguém sabe, né, que é a minha primeira formação. Eu entrei na área de recursos humanos e já fazem aí 40 anos, né? Porque eu tô com 61. Maravilhosa! Vou me esfregar um pouquinho assim, ó, meu braço em você para ficar linda assim quando eu tiver 61. E quando eu entrei no RH, eu fui para a área de cargos e salários. E foi a minha área de especialidade durante muito tempo.
Mas era uma área que definia as cadeiras aonde as pessoas iam sentar, os valores que as pessoas iriam receber, mas não tinha aquela coisa do humano. Mas foi a primeira área, eu passei e fiquei anos nessa área, eu fiquei até 87, 88 na área de cargo e salário, quando o mercado começou a dizer assim: agora o pessoal de RH, o ideal é que seja psicólogo, porque antes era administrador. Eu falei, era isso que eu precisava. Que delícia! Caramba! Então eu fui e abracei a psicologia. Então, quando eu fui para a área de seleção, que é uma coisa que eu gosto e faço, mas quando eu vislumbrei o treinamento, o desenvolvimento, eu falei, nossa, agora eu achei o pau do meu pirulito. Boa aí, boa. É o pau do violino, gostei. É verdade. Então, quando as pessoas chegam e falam assim, eu preciso me conhecer, eu estou num sofrimento, essa não é a minha área, eu falo, olha para esse presente como um degrau para a escada que você vai abocanhar o seu desejo. Né? Isso, porque exatamente. Até para fazer uma transição de carreira, a gente tem que ser bem lúcido para dizer para a pessoa, não é para saltar da janela, não. Desce pela escada, né? E passa pela porta. Né? Exatamente. Então, o que nos move, a gente descobre nesse autoconhecimento. Tem até testes no mercado que hoje ajudam a grafologia da nossa amiga Luciana, que não está aí, que é minha parceira. Eu trabalho muito com ela também. Eu gosto muito da grafologia, então sempre eu falo para as pessoas, se cerca do maior número de informações, e aí você vai ter como vislumbrar aonde, né, e os testes vão mostrar as habilidades, né, as suas preferências. Muitas vezes as pessoas descobrem que as suas escolhas iniciais sofreram influências familiares. Sim, e isso é muito pesado, porque às vezes é o sonho dourado da mãe, eu quero que meu filho seja engenheiro. Pô, aí a pessoa está querendo ir para o outro lado, não, mas olha, você vai se formar, vai trabalhar no escritório do fulano, vai fazer não sei o que, não sei aonde, né? E a pessoa meio que vai embarcando, porque ela ainda não tem aquela pulsão na mão dela e fala, não é isso que me move, né? E ela entra, e aí, de repente, depois de algum tempo, ela nem percebe, só quando ela começa a ir ao médico com dor de estômago, exatamente, muita dor de cabeça, aí ela coceira fala assim, na pele, sem saber porquê, hematoma, né? Hematomas, pessoas que ficam queda de cabelo, queda de cabelo, psoríase, psoríase, que é muito verdade. típico. Acúmulo de estresse, acúmulo de tristeza, de tensão, né? Isso. Porque na realidade é como se a alma estivesse falando, sai daí, cara, vai para outro lugar. E aquilo vai criando uma pressão. Quando a gente não consegue lidar mais com aquela pressão, a gente somatiza. É tão forte para a cabeça que manda para o corpo que ele segura. É verdade. É verdade. Ô Dulce, aí a gente já teria de novo outras raízes, né? É porque eu amo autoconhecimento, você sabe o quanto eu trabalho também com autogerenciamento, né? O meu papel aqui está sendo de entrevistar você, de ouvir você, mas aí a gente fica lembrando de como a gente também atua, que a gente fala para o grupo, não com essa visão da psicologia, eu falo mais com a visão da comunicação, mas eu sempre digo... Só um minutinho. Gente, a gente está numa live, eu vou fazer igual a Ivete Sangalo, só um instantinho, porque o meu esposo está falando com o nosso netinho lá em São Paulo, eu estou ouvindo tudo aqui, vocês devem estar ouvindo também. Só um minuto. Ô, Beto! Isso é irresistível. Menina, eu estou ouvindo aqui, todo mundo deve estar ouvindo, porque ele liga, ele está falando, começou a falar direto, e agora ele descobriu os pronomes pessoais. Então ele liga, mamãe, Iga, meu vovô. Aí ele não aguenta, está fazendo, eu estou ouvindo tudo. Beto, só um minutinho. Dulce, segura a galera aí, ó.
Tô segurando. Pessoal, aguardem, porque estamos tendo um momento bastante afetivo nessa quarentena. A vovó que vai ver. Voltei! Sabe por que eu fiz isso? Vou te dizer porque eu fiz isso. Eu ia deixar. Eu tô aqui ouvindo, vou deixar. Só que aí você começou, a nossa live, você começou falando assim, depois que a Ivete fez de pijama, eu queria um pijama. Não é isso? Então a gente tá em casa, fui lá no quarto, falei, gente, fecha a porta que a gente tá ouvindo tudo aqui. Ele gritando que a gente chama o netinho de cabritinho. Aí daqui a pouco tá todo mundo aqui perguntando, Laís, quem é o cabritinho? É meu netinho, lá em São Paulo. Então, Dulce, a gente está falando sobre um tema que é a minha paixão, né? Eu trabalhei no tempo. Fazendo uma formação belíssima aqui. Eu estou doida para tirar umas casquinhas. Vamos tirar? Vamos conversar? Eu indico também para quem quiser uma excelente formação pela PUC do Rio Grande do Sul, Neurociência e Comportamento. Então é muito gostoso a gente poder conversar sobre isso e ter esses outros insights que não dá tempo da gente falar tudo aqui não. Mas é isso que você falou perfeitamente. A minha filha escreveu aí, foi mal, galera, a gente agradece. Coisa de vovô e de vovó de primeira viagem. Mas a gente adora essas quebras de padrão, né? No meio do... Tem que quebrar, né? É verdade. O Chico invadiu a live da vovó, foi verdade. Mas ele pode. E aí, Dulce, eu sempre converso com os meus alunos, né? Eu dou aula na UF há muitos anos, e eu sempre converso com os meus alunos que não dá, muitas vezes não dá mesmo. Raríssimas são as pessoas que aos 25, 28 anos conseguem estar no lugar, naquele lugar prazeroso, naquele lugar que era o lugar que eu queria, né? Eu conto para eles que eu trabalhei em banco, não dentro de uma agência, mas eu trabalhei como gestora de expansão de mercado, fazendo 12, 15, 18 visitas por dia. Chegou uma época da minha vida que eu estava exaurida daquele trabalho, mas eu não podia deixar naquele momento, minha filha estava muito pequenininha também. Eu estava num momento pessoal conjugal muito complicado, então assim, a última coisa que eu poderia fazer era sair do emprego naquele momento. E naquele emprego, o meu chefe, que já não está mais conosco, um querido chamado Haroldo Tomás, ele me deu uma oportunidade para falar para um grupo de telemarketing que nos dava o nosso trabalho. Eles captavam os clientes e nos passavam as fichas e nós, gerentes de expansão, íamos fazer o trabalho na rua, né? E aí ele chegou para mim, eu tinha 2 anos e meio de banco, e ele falou assim, eu preciso que você dê uma palestra para o pessoal do telemarketing. Eu falei, ué, seu Haroldo, mas por que eu? Ele falou assim, porque eu preciso de alguém que escute as coisas ruins, receba a flechada e não pegue a flechada para devolver. Dobre a flechada, transforme em alguma coisa, mas não devolva. Eu falei, quem disse para o senhor que eu sou assim? Quem disse para o senhor que eu sou essa pessoa? Ele falou, eu tenho te observado. Eu falei, ué, mas eu trabalho na rua o tempo todo. Ele, eu tenho as minhas formas. Ele ficou inesquecível na minha vida. Foi meu primeiro líder, não foi um chefe, foi meu primeiro líder. E eu tive essa passagem toda, e nesse momento lá, quando eu fiz essa palestra para o pessoal, eu falei, nossa, eu gostei desse negócio, que delícia falar com as pessoas, explicar o que elas não estão entendendo, esclarecer tudo. E naquele momento eu comecei a pensar nessa possibilidade, que eu não sabia nem o que seria dar aula, seria treinamento, eu não sabia. Quando ele me chamou a segunda vez, eu falei, seu Haroldo, eu gostei muito de fazer esse negócio, arruma uma vaga lá no RH para eu começar a me embrenhar nessa área. Aí a resposta dele, como um bom representante dos empresários, né? Eu falei com ele na hora, eu falei, o senhor está me punindo, o senhor não está me dando o prêmio. Ele falou assim, você acha que eu vou te indicar para o RH e perder uma gerente como você? Eu estou contando isso com muito prazer no meu coração, com muita alegria. Muita saudade do seu Haroldo, mas é porque isso é a postura do comércio, é a postura do mercado. Mas ele foi... algumas empresas, né, de uma maneira geral, você percebe ali o sofrimento, estrategicamente eles vêm, né, com um mimo ou com um aumento, e você é iludido, ilusoriamente você acha que aquilo vai te satisfazer, passa 90, 120 dias... Ai, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? Ou ilusoriamente, ou numa situação como eu estava na época, que eu não podia perder meu trabalho. Então, se ele não queria me mandar para o RH, eu tinha que segurar minha onda ali. Mas ele foi o meu primeiro orientador nessa fase.
Depois minha vida deu uma mudada muito grande, eu fui morar em Recife 4 anos, lá eu comecei a trabalhar no Sebrae, e ali no Sebrae eu falei, nossa, não saio mais dessa situação nunca mais, porque eu vou para casa feliz, não percebo cansaço nem nada. Foi onde eu conheci minha amiga Roberta Japiaçu, que está aqui com a gente também, e foi lá que eu fiz o meu MBA em gestão de pessoas, foi lá que eu dei treinamento igual uma louca, eu fui para o sertão, eu fui para tudo quanto é área do Nordeste, já te contei essa história, mas eu já tinha 30 e poucos anos, então eu digo para os meus alunos, não dá para a gente de repente sentar naquela zona super confortável, agradável e prazerosa com 20 e poucos anos, tem que ter paciência mesmo, né? E no mercado de trabalho hoje, para nós que trabalhamos com RH, tem sido extremamente gratificante ver como é que as empresas estão entendendo. O processo está lento ainda, mas estão entendendo o quanto é importante que a gente coloque as pessoas naquilo que elas têm prazer em fazer. Porque ao invés de a gente pedir 100% de produtividade, elas nos dão, sem a gente pedir, elas nos dão 150%, né? Porque estão naquela área do potencial, não é isso? Isso um grande impacto, né? Já que vamos falar do nosso tema aqui, o grande impacto do autoconhecimento na nossa vida profissional, né, Dulce? Na área profissional, principalmente, é importante, então, que a pessoa tenha uma visão clara das habilidades e, às vezes, a pessoa nunca experimentou ou conversou com alguém que pudesse sinalizar para ela que ela tem habilidades que ela não tem conhecimento, né? Ou que ela, ao longo do período dela de trabalho, ela já usou estratégias mentais de sucesso, mas o tempo acabou fazendo com que ela perdesse isso. Eu costumo brincar nos meus trabalhos, tanto de coach ou quando é de um acerto de mudança de carreira, eu chego para a pessoa e uso uma ferramenta que eu chamo de muro de vitórias. Então, o muro de vitórias é um mapeamento. Quando você começou essa carreira, eu trabalhava de atendente, o que você fazia lá, né? Como é que você entrou lá? E, depois eu fui para uma outra empresa. Qual foi a estratégia que você usou? E às vezes a pessoa fala, nossa, eu já fiz tanta coisa e nem me dei conta, né? Porque a gente esquece. E aí você vai e diz para a pessoa assim, ó, você não está nessa posição hoje, mas você quer ir para essa, o que das suas referências do passado, né, podem ser usadas agora? Eu acho que a gente está no processo de pandemia que a gente, eu não diria só se reinventar. Algumas estratégias a gente está trazendo lá, ou trocando com alguém, complementando, e necessariamente, às vezes, a gente não precisa criar coisas. A gente só precisa pegar a estratégia que estava numa outra experiência e que se adequa a essa necessidade do momento e trazer para cá. Né? Então, tudo isso eu acho que é importante e no processo de autoconhecimento a pessoa pode trabalhar isso, né? Porque a gente estava falando muito do pessoal, mas a gente começa no pessoal e faz uma porta para que a pessoa possa enxergar e trabalhar a sua vida profissional também. Exatamente. Né? Perfeito, perfeito. A gente tem pessoas aqui que trabalham em organizações e tem pessoas que não trabalham, que estão curtindo aqui o nosso tema. E saber que isso é uma busca constante, diária, ininterrupta, é importante para quem trabalha, para quem está no mercado de trabalho e para quem não está, para quem está convivendo. Porque um lugarzinho difícil para a gente fazer esse tema de gerenciamento é dentro da própria família, né, cara? Eu sempre digo, comece por lá. Comece a ser mais generoso, mais compassivo, mais compreensivo lá. Porque é o lugar que a gente mais convive, é onde todo mundo nos vê sem as nossas máscaras, sem as nossas maquiagens diárias, né? Ali é o lugar. Então, assim, a gente está falando de impacto. E eu acredito que, como você, que todo dia é dia da gente buscar esse autoconhecimento, graças a essas surpresas que a vida nos traz, como esse momento que a gente está vivendo. Eu tenho comentado aqui que de vez em quando me dá uma angústia, como está dando em todo mundo, um receio, um medo, alguma coisa, depois eu paro e digo, nossa, dessa vez não é nem só no meu país, não é no meu estado,
Dessa vez é o mundo todo sendo desafiado a pensar de outra forma, a fazer as coisas por um outro caminho. Estou pedindo a Deus que as pessoas, eu e as pessoas todas, se conscientizem de caminhos que nos tragam mais a afetividade, a compaixão, a divisão, né, em cima de um país que a gente, com tanta desigualdade como o nosso, que de alguma forma isso nos toque para nos reencontrarmos com coisas que nós já temos e que muitas vezes ficam escondidas nesse nosso automático, né? Todo dia que a gente está. E de repente a gente se viu pensando em outras coisas, criando novas formas para trabalhar e fazendo outras coisas, né? Então, assim, a busca do autoconhecimento é constante, né, Dulce? É constante e é muito bom que você possa colocar à prova, né? Eu até insiro essa experiência, né? Eu diria que esse período é um período que foi de grandes aprendizagens, eu acho, para todo mundo, para mim principalmente, né? Eu cheguei, eu acho que a comentar com você, né? Meu irmão testou positivo para Covid. Sim, me lembro. Teve sintomas leves. E foi um momento que eu falei, ou eu tenho todos esses recursos que eu falo que eu tenho, ou eu não tenho, porque eu estava aqui na linha de frente tendo que lidar com a situação. Era hora de aplicar o que você fala na teoria, né? Era hora de praticar. Era hora de praticar. Então, eu acho que assim, tem gente que chega e fala assim, eu quero investir no meu autoconhecimento. Autoconhecimento é algo onde você conhece suas fortalezas, você identifica as suas áreas frágeis que você vai precisar trabalhar, mas o sistema de crenças que te mantém vivo, que te sustenta e que você vende e acredita, ele tem que funcionar. Né? Isso. Eu diria que funcionou muito bem, né? Eu me senti muito fragilizada e com medo, e de repente eu falei, opa, mas eu tenho aqui todos esses recursos, eles não são para ficar pendurado na sacola, é hora de eu usar isso, né? Isso. Então, a gente tem que fazer isso. Agora, eu esqueci a gente estar falando, porque o autoconhecimento tem uma coisa super importante que ajuda. Você pode estar preparado, você pode ter um conjunto de habilidades, mas se você não tem o autoconhecimento da consciência corporal, você começa a capengar. E a gente sempre vai contornando pelo aspecto, né, das habilidades técnicas ou habilidades comportamentais, mas essa eu diria que é a fundamental. Porque a consciência corporal, ela te dá o senso de que, além de você ter mentalmente, isso não me agrada, o teu corpo fala para você. Isso. Sai desse espaço que ele não te pertence. É verdade. Então, quando eu não tenho essa consciência corporal de presença, né, de eu estou aqui agora presente, então se eu estou aqui, se é para eu fazer A e eu gostaria de estar fazendo B, faça A muito bem para você passar a mão no C com tranquilidade. Isso. Né? E se eu não tenho essa consciência corporal, eu começo a capengar, porque eu não dou o meu melhor, porque eu não estou presente. Né? Exatamente. E o autoconhecimento, ele te dá isso. Ele te dá os recursos para você falar, você está presente, é por isso que você está feliz agora e não está triste, é por isso que você teve um excelente desempenho naquela atividade e no outro dia não teve, porque naquele você não estava presente, mas nesse você está. Né? Acho que a Patrícia também falou sobre isso. Eu me lembro que pedacinhos eu vou lembrando tudo que o pessoal foi falando, né? E que acrescenta o autoconhecimento. Claro, claro. Que é lindo, né? Porque a gente dá aula sobre isso, a gente trabalha com isso, a gente atende pessoas fazendo isso, e toda vez que a gente ouve um colega, a gente aprende alguma coisa nova, a gente tem uma sacada diferente, tem um olhar diferente, né? Eu queria te pedir para você, é impressionante como a hora passa, eu fico muito chocada com isso. Eu fico muito chocada, a gente já está com 49, a gente só tem mais 10 minutos.
Eu quero que você conte pra gente, porque a gente sabe que existem algumas técnicas, né? Para a gente fazer esse autoconhecimento. Eu queria, inclusive, só fazer um parêntese antes das suas técnicas, que teve uma colega nossa aqui, que está participando, acho que foi a Zilda, perguntou como é que eu faço os testes. E aí, assim, Zilda, se você trabalha numa empresa, a empresa, o RH, normalmente tem essa possibilidade de comprar testes, né, em empresas que fornecem isso. Existem testes muito legais, MBTI, DISC, que são testes confiáveis à beça. Se você não trabalha em nenhuma empresa, existem consultores que trabalham com isso. Eu trabalho com isso, a Dulce trabalha com isso, tem outros colegas aqui assistindo que trabalham com isso. Nós somos certificados na análise de comportamento das pessoas e a gente aplica o teste em vocês, a gente dá a devolutiva, é um trabalho que a gente faz. Mas existem vários colegas que fazem, aí tem que rolar aquela coisa da empatia, da confiança, que só com um bom bate-papo é que a gente pode descobrir. Então, existe forma. Não é privilégio de quem trabalha em empresa que a empresa paga. São testes que a gente pode fazer com trabalho de consultoria, 2, 3, 4 encontros, conforme a necessidade das pessoas. Específicos da área da psicologia e outros não. Né? Exatamente. Então, mas pode ser comprado para que a pessoa desenhe ali o seu perfil. Já que é muito bom, né? É muito bom. É muito bom, né? Eu sempre digo que, nossa, eu queria muito ter aprendido que eu era expressiva ou influenciadora, conforme o DISC. Eu queria ter aprendido com 18 anos para ver se eu tinha feito menos besteira do que eu fiz na época dele. Você então, tem muita experiência. Isso ajuda, né? Isso ajuda bastante. Só pude melhorar um pouquinho depois. Eu meio que perdi. Você queria... As técnicas, para a gente dar umas dicas aí de técnicas, como é que a gente faz para se ajudar em relação ao autoconhecimento? Autoconhecimento, você pode fazer um trabalho, o que eu digo assim, né? Existem aí, na própria internet, eles disponibilizam uma série de questionários aonde você pode fazer. O grande risco é que quando a gente responde um questionário, né, sem uma ajuda... A tendência nossa é responder aquilo que a gente gostaria e não o que a gente realmente faz na prática. Então, a gente começa a distorcer um pouco a realidade. Então, por isso que os testes, mais a grafologia e um bom mapeamento ajuda, né? Esse mapeamento é assim, só para ter uma ideia, quando eu faço um mapeamento desde o processo da linha da vida. Nasceu quando... Passou pela escola, que doenças que teve, qual foi o melhor ano escolar, o que mais você gostava de fazer, quem influenciou você. Então, a pessoa vai percebendo, caramba, eu nunca tinha pensado nisso, que eu escolhi isso cada um professor. Né? Então, existem várias ferramentas que podem ajudar de mapeamento, de testagem, com um detalhe a pessoa faz um desenho do seu perfil. Isso, um detalhe importante que a Naira, que inclusive vai fazer também uma live comigo semana que vem, a Naira colocou também, a psicóloga, procure um profissional habilitado, porque aí você está com a segurança de quem estudou para fazer isso. Então, não faça, isso que a Dulce falou é muito sério, não faz qualquer teste, tem a sua própria interpretação sem a ajuda de um profissional, você pode estar se interpretando errado, que é muito comum, a gente é muito tendencioso, né? E buscar uma ajuda profissional é bacana, sempre que puder, liga, pergunta. Nessa época agora de pandemia, está todo mundo facilitando 20 vezes no cartão. Normalmente eu falo, né? O fato de eu ser psicóloga e ser coach, eu somei as duas coisas, né? Então eu consigo trafegar por essas duas áreas. Verdade. A gente sempre vai encontrar pessoas que irão fazer esse tipo de trabalho, né? O autoconhecimento, ou você vai trabalhar isso no coach, em termos de carreira, ou você vai trabalhar isso na terapia com um profissional, um psicólogo, que também tenha essa visão de todas essas ferramentas e que podem ajudar. Né? Perfeito, depois eu posso até enviar para você, dar um exemplo. Eu já tenho até um texto sobre essa ferramenta que eu uso, que é o Muro de Vitórias, pessoal, que a pessoa pode fazer e dali ter uma grande sacada de como ela construiu a carreira dela. Então eu posso
Porque eu escrevi, eu acho que no jornal, um texto só de Muro de Vitórias. Aí eu mando. Bacana. Dulce, o seu Instagram é Dulce Gabiati? Dulce Gabiati. Tá. Então, queridos, eu queria que vocês deixassem essa dica com vocês. Procurem a Dulce. Quando eu coloquei o propósito no meu coração de fazer essa maratona de 30 lives com amigos, meu propósito era muito mostrar o trabalho deles também. E, obviamente, que junto com eles eu estou mostrando o meu. Então, a gente está aqui para a gente trocar figurinhas, conhecimento e se ajudar. Então, procurem a Dulce, ela vai me mandar esse link aí, eu coloco lá para vocês. E, Dulce, nós temos 5 minutos. Nesses 5 minutos eu preciso fazer umas coisas com você. A primeira delas você sabe que eu trago presente, né? Você já viu eu dando presente por aí. Hoje é o dia do seu. Eu tô doida para ver o que é. Tá doida, né? Criei uma expectativa com esse negócio. E já vou dizendo que o meu é amarelinho. Tem que ser amarelinho. É amarelo o seu? Já tá escolhido? Então, tô entornando. E vou pegar aqui. Olha, eu só tenho mais 3 amarelos. Vou até fechar o olho aqui. Peraí, agora não deu certo. Agora... Não, peguei rosa. Agora, amarelo. Esse é o seu, Dulce. Vamos lá, caí tudo aqui de novo. Dulce, coisas que eu leio na internet que tocam o meu coração. Coisas que eu leio na Bíblia que tocam o meu coração. Eu fui selecionando o que eu queria passar para os meus amigos. E para você, saiu o seguinte. Esse tem autor, Raquel Carvalho. Olha que coisa linda, se não é o que a gente conversou aqui hoje. E entre meus remendos me faço inteira. Bordei sorrisos onde doía. Costurei as feridas abertas e de retalho em retalho fui tomando a forma que tenho. Tudo foi importante, tudo teve sua função e hoje me visto de felicidade e gratidão. Isso autoconhecimento. Tremenda sincronicidade. Impressionante. De retalho em retalho. Gente, que está ouvindo a gente agora, autoconhecimento é isso, é de retalho em retalho. Não dá para a gente se dizer como é agora e essa pessoa mesmo acordar amanhã. Amanhã já é outro pedaço do retalho. Amanhã a gente borda mais um pedacinho. Não é isso, Dulce? É, isso aí. Olha, como eu falo para todos, eu vou tirar foto do seu texto. Não volta mais para minha caixinha, que esse é seu. Vou mandar para o seu zap. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Muito obrigada pela sua generosidade, que eu já conheço há 16 anos. Muito obrigada por essa troca. E a todos os amigos que ficaram com a gente até agora, participaram com a gente. Que coisa linda a gente chamar os amigos. Um beijo para todo mundo aí. Jussara, um beijão para você. Glorinha, meu amor, um beijão para você. Neide, quanta gente legal. Corre na frente da câmera da Globo. Beijinho, mãe. Beijinho, pai. Beijo para todos. Obrigado, Dê. Obrigada, querida. Amanhã a gente está aqui, gente. 9 horas tem um papo muito legal sobre robótica educacional. Chamem os adolescentes, os jovens e os mais velhos que querem saber disso, que a gente vai bater um papo sobre uma escola de games. Eu acho que é legal, hein? Convido vocês para vir. Um beijo grande, obrigada a todos. Beijo, tchau, obrigado, Dulce. Tchau. Obrigada. Tchau.